Hail the King, capítulo 1111. Por Luan King. Empurrão reverso. Antes que Paris pudesse terminar de falar, Fei claramente sentiu que a garota que lutava em seus braços congelou de repente. Depois de uma pausa de mais de 12 segundos, o corpo da mulher demoníaca amoleceu e seus lábios úmidos, macios e doces beijaram o pescoço de Fei. Embora ela parecesse inexperiente, sua ação foi firme. Após uma pequena pausa, Fei sentiu como se sua cabeça quase explodisse. A mulher demoníaca Paris era conhecida como a mulher mais misteriosa, bela, nobre e invencível de Zenith. Muitos nobres, figuras influentes e heróis talentosos queriam conquistar essa mulher selvagem e fria. Até o talentoso Cavaleiro do Sol Dourado Sultan já amou profundamente essa mulher. Quase todo homem queria conquistar uma mulher linda e misteriosa como Paris. No entanto, parecia que essa mulher diabólica nunca gostou de ninguém em São Petersburgo. Mesmo segundo o príncipe Domingues, que era assustadoramente bonito, não conquistou o coração desta mulher. Agora, esta mulher sexy e charmosa de repente ficou quente e ofereceu seus doces lábios para Fei. Como um gatinho selvagem, Paris pressionou seus lábios em Fei, e aquela sensação doce e úmida atordoou Fei, que já era um deus. Sem exagero, a mente de Fei estava completamente em branco. Uma mulher como Paris nasceu para ser uma mulher encantadora, e até Fei pensava em conquistá-la em seu inconsciente. A ação proativa de Paris acendeu completamente o desejo oculto de Fei. O que aconteceu a seguir foi imparável. O corpo de Paris ficou cada vez mais quente e ela parecia um pouco maluca. A personalidade selvagem e não convencional da mulher demoníaca foi completamente demonstrada. O sentimento místico que Paris teve depois de sobreviver àquela tragédia fez abandonar todas as suas barreiras mentais e ela arriscou tudo. Ela rasgou o manto branco de Fei com ambas as mãos, em seguida, rasgou o vestido de seda branca antes de pressionar o corpo com força contra o de Fei. A fricção suave entre sua pele e o toque suave fez Fei perder o último vestígio de razão. O rei estendeu a mão e abriu uma fenda no espaço. Então, uma chama de energia brilhou, e as duas pessoas quase completamente nuas desapareceram no mundo. No momento seguinte, a flor de lótus dourada logo abaixo do teto do Palácio Divino da Cura lançou o último raio de luz brilhante, livrando-se do poder divino de Messi que estava nos corpos de Lampard, Azel Bank e Batistuta. Esses três mestres supremos abriram os olhos quase ao mesmo tempo. Ninguém sabia onde ficava esse lugar. Fei e Paris já estavam se enfrentando completamente nus. Os dois estavam cercados pelo vazio sem fim, e algumas luzes brilhantes das estrelas podiam ser vistas ao longe. Estrelas cadentes passavam frequentemente, deixando para trás uma bela cena. Agora, os dois estavam envoltos em uma massa de energia nebulosa dourada, e parecia que estavam dentro de uma colcha de veludo gigante e macia. Estava quente e confortável. Paris estava extremamente selvagem e assumiu a liderança. Embora fosse a primeira vez, a mulher demoníaca não era nada tímida. Ela não se conteve e mostrou ao homem à sua frente toda a sua beleza. Ângela era pura e muito angelical, Helena era uma valquíria valente e bonita e Paris era uma súcubo sedutora. Sua figura era como uma ampulheta e ela tinha o charme de uma mulher madura. Seu peito estava saltando e cheio, eles tinham pelo menos o dobro do tamanho em comparação com os de Ângela e Helena. As cerejas vermelhas no topo emitiam uma sedução primitiva e pressionavam com força o peito musculoso de Fei. Seu peito esfregou no corpo de Fei e se transformou em várias formas, fazendo a cabeça de Fei explodir. Embora a parte superior do corpo de Paris fosse peituda, sua cintura era fina, quase como o caule de uma flor. O rei estava até com medo de que sua cintura se quebrasse se ele usasse muita força. Mais abaixo, as coxas delgadas de Paris e as belas pernas que tinham um formato perfeito pareciam ter sido esculpidas em jade branco por deuses, nenhuma falha foi detectada. Quando Paris prendeu as pernas em volta da cintura de Fei, o rei sentiu que seu corpo divino estava prestes a derreter.
Como ela vinha cultivando a energia guerreira, o corpo de Paris era carnudo, mas tinha um baixo percentual de gordura corporal. Sua pele era saltitante e seu corpo era ótimo ao toque. Enquanto seus corpos esfregavam um contra o outro, Fei sentiu como se uma seda fina estivesse sendo levemente arrastada por seu corpo. Esse intenso prazer quase deslumbrou o rei. Fei sentiu que estava 100% sendo empurrado reversamente. Nota de TL. Em chinês, a palavra empurrar ou empurrar abaixo tem significados sexuais. Normalmente, significa que um homem assumiu a liderança e pegou uma mulher. Portanto, empurrão reverso significa que uma mulher assumiu a liderança e pegou um homem. A mulher demoníaca estava liderando todo o caminho. Os lábios doces e carnudos de Paris beijaram o pescoço, o peito, o abdômen de Fei e as partes inferiores. Parecia que uma chama acendeu o corpo de Fei. Quando a mulher demoníaca olhou para Fei com olhos sedutores e engoliu aquele lugar, Fei sentiu como se até seu sangue estivesse sendo queimado. Dentro da névoa dourada criada pelo terrível poder divino no vazio, a respiração rápida de um homem e uma mulher quebrou o silêncio no escuro. Quando Fei entrou no corpo de Paris, uma leve dor apareceu no rosto lindo e deslumbrante de Paris. Os lindos olhos de Paris estavam ligeiramente fechados, e ela franziu a testa enquanto seus lábios se contraíam. Parecia que ela estava com dor, mas ela estava animada. Sua expressão foi o suficiente para quebrar a defesa do homem mais abstinente. Esta foi a primeira vez da mulher demoníaca. Fei viu claramente as gotas vermelhas brilhantes. Ninguém sabia quanto tempo havia se passado, e Fei gradualmente foi acordando do intenso e sedutor prazer. No vazio infinito, a mulher demoníaca descansou a cabeça no ombro de Fei. Ela respirava uniformemente enquanto dormia, e seu sorriso era doce e ingênuo em seu lindo rosto. Duas covinhas fofas podiam ser vistas, e parecia que ela estava tendo um grande sonho. Fei sentiu um relaxamento e uma paz sem precedentes. Depois de retornar da terra banida, o rei ouviu a notícia da morte de muitos de seus velhos amigos e soube que o imperador Yasin era seu pai pela primeira vez. Antes que ele e o imperador Yasin pudessem se conhecer oficialmente como filho e pai, o último já faleceu. Todos os tipos de emoções negativas bombardearam a mente de Fei, e ele não sabia se estava com raiva, tristeza, confuso, frustrado ou outras emoções. Mesmo depois de derrotar mestres supremos como Busques e esmagar as tropas de Barcelona, ele sentiu como se suas emoções negativas ainda persistissem. A situação já estava complicada o suficiente. Seu encontro no Palácio do Deus das Feras, as palavras que o Deus das Feras Richard disse, e a informação e a responsabilidade de salvar o mundo que a voz fria e misteriosa revelou. Fei sentiu que seu passado era uma bagunça, ele não era tão simples quanto o terceiro príncipe de Zenith. Não há rumores de que um fenômeno apareceu quando o terceiro príncipe nasceu. Agora, com Paris em seus braços, que sorria como uma garotinha e ficava nesta fenda misteriosa no vazio, Fei de repente se sentiu bastante relaxado após aquela batalha maluca. Este foi um fenômeno estranho. Fei descobriu que toda vez que dormia com uma mulher, sua mente se acalmava e se estabilizava. Por exemplo, quando ele teve sua primeira vez com Angela e Helena. Ao pensar nisso, um sorriso apareceu no rosto de Fei. Nesse momento, a mulher demoníaca que descansava nos braços de Fei também abriu os olhos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1112. O enviado do clã elfo. Do que você está rindo? A mulher demoníaca bocejou e sorriu enquanto desenhava círculos no peito de Fei com os dedos, dando a Fei uma sensação de formigamento e prazer. Fei acariciou o cabelo loiro de Paris enquanto fechava os olhos e cheirava levemente a fragrância. Com um sorriso em seu rosto, ele disse: Estou surpreso que a mulher demoníaca cruel e aterrorizante que assustou muitas pessoas em São Petersburgo é fofa como uma menina quando está dormindo. É por isso que estou sorrindo. Pela sua aparência, eu sei que você não está dizendo a verdade.
A mulher demoníaca abaixou a cabeça e pressionou o ouvido no peito de Fei, ouvindo o batimento cardíaco forte. Ela não parecia mais uma gatinha selvagem. Em vez disso, ela parecia uma nobre senhora com um sorriso calmo e doce no rosto. Pequeno homem, diga-me como você derrotou os barceloneses. Fei assentiu e contou a Paris tudo o que acontecerá nos últimos 4 dias ou mais. Depois de ouvir tudo, a última gota de preocupação na mente de Paris desapareceu e ela ficou relaxada. Então, você realmente se tornou um deus. Na verdade, eu dormi com um deus. Quando aquelas palavras ligeiramente vulgares saíram da boca dessa linda mulher, foi letalmente atraente, fazendo Fei se sentir como se um fogo estivesse queimando seu abdômen. Homenzinho, você quer ficar em cima de mim de novo? A mulher demoníaca sentiu a mudança no corpo de Fei e disse algo vulgar enquanto lambia os lábios vermelhos. Com um sorriso doce em seu rosto, Paris mostrou sua linda língua rosa e disse aquelas palavras, emitindo um charme indefensável. O que ela disse pode parecer barato se vier de uma trabalhadora do sexo, mas se tornou a dinamite que poderia fazer todos os homens enlouquecerem quando essa mulher atraente o disse. Fei imediatamente passou os braços em volta de Paris e puxou-a para mais perto. Não, a mulher demoníaca deu uma risadinha e ficou em cima de Fei. Ao mesmo tempo, ela sussurrou nos ouvidos de Fei enquanto a doce fragrância enchia o nariz de Fei. Pequeno homem, você é muito forte. Eu não aguento tudo isso. Então, Paris mostrou a língua e lambeu a orelha de Fei. Depois disso, ela beijou o pescoço, o peito, o abdômen de Fei e todo o corpo. Enquanto olhava para os olhos de Fei, sedução e atração indescritíveis encheram os olhos de Paris quando ela disse: Pequeno homem, lembre-se. Tudo é minha primeira vez hoje. Depois de dizer isso, ela baixou a cabeça e mordeu o órgão vital de Fei. Quando Fei e Paris saíram do vazio, os dois trocaram de roupa. No palácio do Rei Divino na Cidade do Céu, Fei convocou todos os oficiais importantes e militares de Chambord. Os Supremos Mestres Ox também apareceram nesta reunião. Quase todos no círculo de alto nível de Chambord sabiam sobre a futura aliança entre Chambord e a tribo Okbemomont. Agora mesmo, as leis da natureza no continente Azeroth estavam voltando à Era Mítica, e muitas raças e clãs que haviam desaparecido por um longo tempo reapareceram no continente. Portanto, o aparecimento desses mestres Ox não foi surpreendente. No entanto, quando os supremos mestres Ox chamaram Fei de Sua Majestade, Imperador das Feras, com respeito, as figuras importantes de Chambord ficaram chocadas. Imperador das Feras. Será que isso significa que Sua Majestade se tornou o Lorde da tribo Okbemomont depois de ir para a Terra Banida por um período tão curto? Será que isso significa que a poderosa tribo Okbemomont, que foi influente durante a Era Mítica, agora faz parte de Chambord? Isso poderia significar que a força de Chambord excedeu em muito nossas estimativas mais otimistas. Todos os chambordianos no palácio se entreolharam surpresos e seu moral aumentou ainda mais. Com o apoio dos Oxbemomont, Chambord e Zenith tinham uma chance maior de vencer nesta guerra contra Barcelona. Preciso unir a região norte de Azeroth no menor tempo possível. O que Fei disse chocou a todos no palácio do Rei Divino. Além de ficarem chocados, eles também estavam muito motivados. A atmosfera monótona e séria no palácio instantaneamente esquentou, e todos não conseguiam esconder a emoção em seus rostos. Se Fei dissesse essas palavras cerca de 40 dias atrás, os oficiais e oficiais militares poderiam ficar preocupados, e alguns deles se oporiam à proposta do rei. Mas agora, depois de derrotar as poderosas e aparentemente invencíveis tropas da expedição de Barcelona, todos perceberam o quão poderoso o rei e Chambord eram. Além de tudo mais, apenas o fato de Fei ser agora um deus poderia chocar a região norte de Azeroth e deixar os imperadores dos impérios no norte inquietos. Com o chamado de um deus, Chambord poderia facilmente unir a região norte de Azeroth e lutar pela posição dominante no continente. Atualmente, Chambord tem força e confiança para unir a região norte. A primeira frase de Fei ditou a base da reunião de hoje. Nas 6 horas seguintes, todos os tópicos centrais envolveram a guerra.
A organização dos soldados, a proteção das linhas de abastecimento, a seleção de alvos. Todos esses tópicos foram os centros de discussão. Todos no palácio pareciam orgulhosos e animados. Todos eles sabiam que estavam participando de uma das reuniões mais importantes da época, e o destino da região norte de Azeroth seria alterado. Sem dúvida, esse encontro seria documentado nos livros de história e o nome de todos os presentes também ficaria registrado para sempre. Poetas viajantes fariam histórias sobre eles, e suas lendas viveriam mesmo se morressem. Quando a reunião estava para terminar, um sino longo e ressonante soou de repente do lado de fora do palácio. Um cavaleiro do Zodíaco de Prata correu rapidamente para o palácio e relatou ajoelhado sobre um único joelho: Sua Majestade. O enviado do clã Elfo na região oeste apareceu na cidade, e este elfo deseja se encontrar com Vossa Majestade. Todos os Chambodianos no palácio ficaram confusos. Desde que o clã Elfo apareceu no continente há um ano, ele vinha assumindo uma postura neutra em relação às coisas. No entanto, cerca de meio ano atrás, havia rumores de que, devido ao aparecimento do novo rei Elfo, o clã Elfo foi dividido em clã Elfo Sangrento, clã Elfo Noturno e clã Elfo Verde. Embora o gigante Império Elfo tenha entrado em colapso, a força restante não poderia ser negligenciada. Mesmo o Império Barcelona e o Império Madrid, que eram superpotências na região ocidental de Azeroth, mostraram respeito suficiente pelos elfos. Nas lendas, o clã dos elfos era arrogante e não gostava de estranhos. Eles nunca gostaram de lidar com humanos, e os elfos verdes eram os mais fechados. Por que este clã mandou um enviado a Chambord? É algo bom ou ruim? Muitos chambordianos pensaram consigo mesmos. No entanto, um sorriso estranho apareceu no rosto de Fei, e ele se virou e disse a Torres: Torres, vai e traga este enviado do clã elfo para cá pessoalmente. Como quiser. O guarda de Fei se transformou em um feixe de luz e saiu correndo. Todos os oficiais de Chambordia e oficiais militares conversaram entre si. Sob a gestão de Fei, Chambord era bastante livre. Uma vez que muitas pessoas sofreram uma lavagem cerebral pela Universidade Civil e Militar de Chambord, seus pensamentos e conceitos não ficaram presos ao passado, e todos eles tinham seus próprios pontos de vista em vez de olhar para as situações da mesma forma. No entanto, desta vez, nenhum desses chambodianos poderia adivinhar por que o enviado do clã elfo estava aqui. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1113. A Antiga Aliança. Em apenas alguns momentos, as pessoas entraram para relatar novamente. Torres conduziu o enviado elfo ao palácio do Rei Divino. Havia apenas um enviado. Ela era uma linda elfa. A pele desta elfa era clara, seus dedos eram finos e seu rosto era requintado. Suas orelhas eram ligeiramente pontudas, seu cabelo comprido era verde e ela tinha uma aura reconfortante e agradável ao seu redor. Quando os outros a viram, todos suspiraram e pensaram: o clã dos elfos com certeza é exatamente o que os rumores afirmam. Todas são lindas e têm longevidade. Eles parecem ter todas as coisas boas do mundo, e esta é a raça perfeita. Fei sorriu e disse: Senhora Tina, nos encontramos novamente. Esta elfa era uma das duas donzelas de Akinfev, o meio-elfo que tinha a linhagem do rei elfo dourado e se escondeu ao redor do continente. O nome desta elfa era Tina. Após cerca de um ano, Fei ficou surpreso que esta meia-elfa cautelosa e obstinada se tornou a enviada do Império Elfo que tinha a aura de um superior. Além disso, sua força tinha disparado para o pico do reino da lua cheia. O que mais surpreendeu Fei foi que Tina agora tinha obtido um físico de elfo puro com alguns métodos misteriosos. Agora, parecia que o belo meio-elfo Akinfeev havia concluído o pedido de Fei. Saudações, Majestade. Tina ajoelhou-se e cumprimentou Fei formalmente. Nos dois lados do palácio, todos os oficiais de Chambord sentiam que isso parecia estar dentro do razoável. Para esses chambordianos, eles sentiam que tudo isso fazia sentido, já que o rei de Chambord agora era um deus.
Mesmo que esses elfos fossem extremamente arrogantes, eles deveriam ser muito respeitosos. Essas pessoas não sabiam que esta elfa era tão respeitosa, já que tudo que ela e seu mestre tinham foi possibilitado por Fei. Por favor, levante-se. Fei ergueu a mão e um golpe de força misteriosa ajudou a elfa a se levantar. Um pouco de surpresa apareceu no rosto de Tina. Depois de receber a herança no Palácio Divino dos Elfos e ser purificada pela Primavera da Eternidade, a força de Tina disparou. Além disso, desde que ela passou a cultivar um pergaminho marcial mítico do clã dos Elfos, ela era mais de 1000 vezes mais poderosa do que um ano atrás. No entanto, na frente do rei de Chambord, ela ainda se sentia fraca e indefesa. Além disso, com sua força atual e o Olho da Verdade, que era uma técnica secreta do clã Elfo, Tina ainda não conseguia dizer o quão poderoso o rei de Chambord era. Quando Tina se levantou, ela finalmente viu os mestres Orcs Bemolmot que estavam sentados em um lado do palácio com respeito. A surpresa em seu rosto se transformou em choque extremo. O Olho da Verdade disse a ela que esses 10 mestres Orcs Bemolmot eram todos semideuses. De acordo com os registros do clã Elfo, parecia que esses 10 mestres Orcs eram dos 10 clãs reis de ouro da tribo Orc Bemolmot. No entanto, esses mestres Orcs pareciam humildes e respeitosos. Ao olhar para o rei de Chambord que estava sentado em seu trono, eles pareciam ser crentes fanáticos de um deus e adoravam esse rei humano. A maneira como esses mestres orcs olhavam para Fei não era diferente de como os subordinados leais olhavam para seus senhores. Será que a tribo Orc Bemolmot também foi conquistada pelo rei de Chambord? Neste momento, mesmo Tina não percebeu que ela inconscientemente usou a palavra também enquanto processava a informação. Agora, Tina finalmente concordou com a decisão de seu mestre de escolher Fei. Vossa Majestade, Alexander, Sua Majestade o Rei Elfakinfeev, me pediu para vir aqui com um acordo de aliança. Nosso clã Elfo Verde do Império Elfo está disposto a se aliar a Chambord. Ajudaremos uns aos outros quando necessário e enfrentaremos os mesmos inimigos. Enquanto Tina dizia isso, ela tirou uma folha de casca de árvore verde mística da pulseira de elfo em seu pulso. Esta folha de casca era interessante. Uma energia mágica fraca e oculta fluía sobre ela e não podia ser esquecida. Este era provavelmente um tesouro mágico único do clã Elfo. Este é um dos poucos pergaminhos da Aliança Antiga que o Palácio Divino no Império dos Elfos possui. Sua Majestade Akinfeev, pingou uma gota de sangue de Rei Elfo Dourado sobre ele. Se Sua Majestade concordar com este pacto, você pode pingar uma gota de seu sangue nele. A partir desse momento, esta aliança será protegida pelos deuses e estrelas. Qualquer parte que violar este acordo será amaldiçoada pelas leis da natureza, esta elfa disse com toda a seriedade. Nesse momento, os chambordianos do palácio finalmente reagiram. O clã elfo está aqui para estabelecer uma aliança com Chambord. Um evento tão afortunado? Isso é como um bolo grátis. Chambord e Zenith estavam prestes a travar uma guerra contra Barcelona, e eles não tinham experiência em tal guerra interregional em grande escala, uma vez que quase nenhum império na região norte de Azeroth nunca tinha feito isso antes. Se Chambord pudesse se tornar um aliado do Império dos Elfos, uma força que tinha uma forte posição na região ocidental de Azeroth, a dificuldade diminuiria drasticamente com a ajuda deles. Agora, todos podiam dizer que o rei de Chambord e esta elfa se conheciam antes. As pessoas mais inteligentes já adivinharam que esta aliança era provavelmente uma parte da configuração secreta do rei de antes. Pensando nisso, os oficiais de Chambord que já foram subjugados pela inteligência do rei o adoraram ainda mais. Eles eram quase todos crentes fanáticos. Depois de ouvir o que Tina disse, Fei riu e ergueu a mão. Sem nem mesmo verificar o conteúdo do pacto, uma gota de sangue dourado escorreu de seu dedo indicador. Então, esta gota de sangue que continha presença nobre e majestosa lentamente se fundiu no pergaminho de casca verde e vivida. Uma onda de energia invisível irradiou instantaneamente para fora do pergaminho.
A névoa dourada começou a fluir do pergaminho verde vívido. A névoa dourada se transformou em cordas douradas e se enrolou ao redor do pergaminho, e elas continuaram a se entrelaçar com a energia verde dentro. No final, o pergaminho de casca de árvore ficou um pouco dourado enquanto parecia verde. A cor dourada ocupava mais de um terço do pergaminho, fazendo com que a casca verde parecesse feita de ouro. Isso significa que a força de Fei levou vantagem absoluta neste pacto. O choque que não poderia ser escondido apareceu nos olhos verdes de Tina novamente. Deve-se notar que, exceto pelo poder primitivo nesta aliança, o rei Elfo Akinfeer também pingou uma gota de sangue que continha sua energia de núcleo na aliança. Embora Akinfeer não tenha nascido no reino dos elfos, a pureza de sua linhagem atingiu 100% depois que o atavismo ocorreu. Além disso, após receber herança no Palácio Divino dos Elfos e ser purificado na Primavera da Eternidade, ele já obteve o físico divino. Agora mesmo, a força e as habilidades do rei Elfo Akinfeev já alcançaram o pico do reino semideus com um pé no reino dos deuses verdadeiros. No entanto, parecia que a força de Akinfeev ainda estava fortemente reprimida pelo rei Alexander de Chambord. Isso significa... Tina ficou chocada ao olhar para Fei, que sorria para ela. Não é de admirar que eu não pudesse ver a verdadeira força deste humano com o olho da verdade. Ele já deu aquele passo em frente. Agora, Tina não tinha nenhum outro pensamento em sua mente. Embora Akinfeev tenha sido coroado como rei elfo e tenha a lealdade de dezenas de milhões de guerreiros elfos, parecia que ser leal a este humano ainda era a melhor e mais correta decisão. Depois de pensar em tudo, a atitude de Tina tornou-se ainda mais respeitosa. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1114. Purificação. Com a aliança adicional com o clã dos elfos, Chambord era como um tigre que ganhou um novo par de asas. A rocha que estava pendurada acima da mente de Fei finalmente pousou com segurança. A verdadeira identidade de Akinfeev era um dos 12 Cavaleiros do Zodíaco de Ouro de Chambord, e ele já jurou lealdade há cerca de um ano e obteve um conjunto santo estelar, recebendo o poder da energia estelar. Além disso, Fei salvou a vida deste novo rei elfo, e o último não se esqueceu disso e abandonou suas promessas. Mesmo estando agora em uma posição suprema, ele ainda era completamente leal a Fei. Claro, apenas 4 pessoas sabiam disso, e elas eram Fei, Akinfeev e as 2 criadas de Akinfeev. Fei continuaria mantendo esse segredo. Afinal, apenas o sabre que estava escondido no escuro era o mais letal. Depois de assinar o pacto, Tina ficou temporariamente na cidade de Chambord. Por outro lado, Fei teve 2 dias para passar algum tempo pessoal raro com suas 2 rainhas, Ângela e Helena. Fei não tinha certeza de qual método a mulher demoníaca Paris usou, mas ela se deu bem com essas 2 rainhas e se tornou próxima delas. Nestes 2 dias, Ângela até convidou a mulher demoníaca para se juntar a eles, e essas 3 mulheres excepcionalmente bonitas eram como irmãs de verdade. Além disso, Fei percebeu que suas 2 rainhas já descobriram o que aconteceu entre ele e a mulher demoníaca. Quando essas 3 belas mulheres se reuniram e olharam para ele, seus olhares pareceram estranhos, mas elas não estavam com raiva. As amizades entre mulheres às vezes eram difíceis de entender. Fei poderia dizer que a mulher demoníaca estava trabalhando duro em segredo por um futuro melhor. Ela era uma mulher inteligente e não se importava com títulos oficiais. Além disso, ela sabia que se queria viver com Fei felizes para sempre, ela deveria fazer as 2 rainhas de Fei realmente aceitá-la do fundo de seus corações. Ao se aproximar das 2 rainhas, a mulher demoníaca foi tocada pelo amor puro das 2 rainhas por Fei. Essas 2 mulheres puras como a neve amavam Fei profundamente, esse tipo de amor não era inferior ao seu amor por Fei, que havia sido reprimido por cerca de 3 anos. Fei de repente sentiu como se essas 3 mulheres juntas fossem uma força terrível.
A inteligência da mulher demoníaca, a força de Helena e o carisma e habilidade de Ângela de invocar bestas demoníacas. Parecia que nenhum império na região norte de Azeroth poderia derrotar essas três beldades. Fei de repente sentiu que ele era extremamente afortunado. 2 dias depois, Fei apareceu no antigo Império Angi. Este império, que era conhecido como Pequeno Lorde do Norte, brincou com fogo e criou a catástrofe das criaturas mortos-vivas. No momento, nenhum ser vivo podia ser visto dentro dela. O gigantesco território do antigo Império Angi era mortal, mas monótono. Se Fei não configurasse muitas matrizes de magia brilhante ao redor da fronteira deste território para impedir as criaturas mortas-vivas de vagar para fora, os zumbis e bestas demoníacas mutantes poderiam ter se espalhado por toda a região norte de Azeroth. Fei apareceu no céu acima do antigo Império Angi. A energia da morte turbulenta e fervente podia ser sentida de baixo. Depois de quase um ano devorando uns aos outros e evoluindo, muitos zumbis de nível imperador apareceram e criaram seus próprios territórios. Na verdade, até tropas de zumbis apareceram, parecia que uma nova raça e uma nova estrutura social estava se formando gradualmente. Fei suspirou e liberou levemente seu poder, e o céu e a terra começaram a tremer. Uma série de rugidos raivosos atravessou instantaneamente as nuvens e atingiu o céu a partir do solo. Depois de evoluir, muitos zumbis e bestas demoníacas mutantes tinham inteligência bruta, e todos eles choraram em pânico ao sentir a força destrutiva que estava permeando o céu. Eles correram como se fosse o fim do mundo. A grande e majestosa existência. Por favor, tenha misericórdia de nós, seres humildes e dignos de pena. Nobre Deus! Por favor, deixe-nos viver. Estamos dispostos a servi-lo como nosso Senhor. Por favor, deixe-nos ir. Uma série de ondas de energia espiritual apareceu no solo e viajou para o céu. Esses zumbis de nível do Imperador estavam todos implorando. Esses zumbis já tinham inteligência e sentiram sua destruição. No entanto, eles não puderam resistir ao poder de Fei que estava no reino dos deuses verdadeiros e fez suas almas estremecerem, então eles tiveram que se ajoelhar no chão e implorar por misericórdia. Fei hesitou por um momento. No entanto, ele ainda decidiu liberar seu poder no próximo segundo. Chamas de energia dourada desceram do céu como água caindo, e imediatamente engolfaram a vasta terra. Sob a luz brilhante desta energia dourada, todos os zumbis, desde zumbis de baixo nível a zumbis de nível imperador, rapidamente se desintegraram como esculturas de areia em tornados e se transformaram em fumaça antes de desaparecer. Esses zumbis não podiam lutar contra o poder divino. Uma sequência de gritos dolorosos ressoou no território do antigo Império Angi, e o número de zumbis na área diminuiu rapidamente. Uma vez que essas criaturas criadas pelo poder do inferno não podiam retornar ao inferno, era melhor para elas desaparecerem. Fei não podia deixar esses zumbis de nível imperador sobreviver e colocar os humanos na região norte de Azeroth em risco devido à sua pena por eles. Ele não podia permitir que a ameaça de outra catástrofe de criaturas mortas-vivas perdurasse por aí. Na história do continente Azeroth, os danos das catástrofes de criaturas mortas-vivas aos humanos foram chocantes. Deixar esses zumbis vivos era como enterrar uma mina terrestre no continente. Ninguém saberia quando iria explodir, mas uma coisa era certa. Assim que explodisse, os zumbis trariam destruição para os humanos. Além disso, os orcs Bemomoth estavam viajando pelo oceano e pelo mar de florestas sem fim, retornando ao continente Azeroth. O território do antigo Império Angi era um pedaço de terra que Fei preparou para a tribo Orc Bemomoth. Agora, Fei era o imperador das feras, então ele tinha que assumir as responsabilidades de Intuz e cuidar do futuro dos orcs. Ele não poderia colocar os orcs em perigo de uma possível eclosão das catástrofes de criaturas mortas-vivas. Em menos de uma hora, Fei purificou completamente este território que antes foi manchado pelo poder do inferno. A energia mortal dos mortos-vivos finalmente desapareceu nesta terra.
Depois de ser purificado pelo poder divino de Fei, esta terra manchada finalmente recuperou sua vitalidade. As árvores murchas, a grama e as flores tornaram-se vibrantes e verdes novamente, o rio viscoso e sujo tornou-se claro e áreas verdes apareceram nas colinas de pedra que eram monótonas. Então, ventos frios sopraram nas pastagens e claras gotas de chuva começaram a cair do céu e nutrir tudo na área. Parecia que uma foto em preto e branco se tornou um mundo animado e vibrante. Esta terra tornou-se adequada para seres vivos novamente. Das centenas de milhões de zumbis e criaturas mortas-vivas, Fei obteve uma vasta quantidade de energia mística e a sugou para o grande reino divino para aumentar seu grau de fusão com ela. Depois de fazer tudo isso, Fei foi para a capital de Anji. Há um ano, esta antiga e majestosa cidade já havia começado a ter alguma vitalidade. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1115. Recompensa. As ruas da zona principal da cidade eram bastante prósperas. Os refugiados zenitianos que foram levados às pressas para a cidade de Chambord foram todos teletransportados para este lugar por meio de matrizes de teletransporte de longa distância e se estabeleceram aqui. Quando essas pessoas apareceram aqui pela primeira vez, elas ficaram apavoradas com os zumbis aglomerados e as feras demoníacas mutantes fora da cidade. No entanto, essas pessoas logo perceberam que a cidade inteira estava protegida por poderosas matrizes de magia brilhante, e mesmo os zumbis do nível do Imperador não conseguiam escapar. A partir desse momento, seus corações finalmente voltaram para o peito. Havia muitos edifícios residenciais utilizáveis na cidade e fontes de água potável. Na verdade, havia até objetos de valor deixados para trás pelos Angians. Com o suprimento de alimentos que foi entregue de Chambord, cerca de 10 milhões de refugiados começaram a viver confortavelmente nesta cidade. Quando Fei liberou seu poder de purificar a energia dos mortos-vivos e zumbis, todas as pessoas que viviam nesta cidade sentiram um milagre inimaginável e se ajoelharam e começaram a orar. Quando Fei desceu lentamente do céu, todos na cidade caíram em um estado de fanatismo e aplaudiram. As notícias sobre a grande vitória de Chambord e a redenção de Zenith já foram repassadas para este lugar. Depois de vivenciar a tragédia da guerra, esses refugiados já viam Fei como salvador de Zenith e o adoravam como um deus. Portanto, quando Fei apareceu aqui, gritos e vivas irromperam na cidade como um vulcão reprimido, e eles eram estrondosos e ressoaram no céu. Depois de confortar os refugiados animados, Fei foi ao Palácio Real, no centro da cidade. Esse era o arsenal secundário de Chambord e a sede de algumas organizações secretas. Após cerca de meio ano de desenvolvimento, tudo estava bastante construído e organizado. Diferente da zona externa, este lugar era bem guardado. Havia uma torre de vigia a cada 5 metros e um posto de controle a cada 10 metros. Em todas as ruas do Palácio Real, soldados de elite chambordianos estavam andando e patrulhando, e todos os tipos de armadilhas mágicas, matrizes de ilusão e mecanismos de morte foram instalados. Mesmo uma mosca não poderia se aventurar nas profundezas do Palácio Real viva. Ambos Akari e Cain eram responsáveis pelo trabalho que estava acontecendo aqui. No entanto, na maioria das vezes, esses dois cientistas loucos de nível ancião que ganharam inúmeros méritos se ocuparam com experimentos mágicos e desenvolvimentos de itens mágicos que pareciam entediantes para os outros. Portanto, os discípulos desses dois cientistas loucos e o Cavaleiro do Zodíaco de Ouro de Ares Desler cuidavam do gerenciamento e da proteção deste lugar. Agora mesmo, o pequeno cientista louco, Oscar e Desler saíram para dar as boas-vindas a Fei. Depois de inspecionar rapidamente os edifícios no solo e as fábricas secretas que foram modificadas dos depósitos de tesouros secretos do Império Anji, Fei rapidamente foi para o espaço subterrâneo selado. Este lugar ainda era misterioso e vasto. Os ovos gigantes selados ainda estavam presos por correntes de sangue divinas e flutuavam no vazio. Cerca de meio ano se passou e parecia que nada havia mudado.
No entanto, como Fei agora era um deus, ele poderia detectar melhor as presenças malignas que estavam surgindo dentro desses ovos de pedra que ainda não foram quebrados. As presenças do mal eram tão poderosas que eram sufocantes. A energia maligna se entrelaçava e lutava com as correntes de sangue divinas ao redor da superfície desses ovos de pedra. Somente os deuses poderiam sentir as batalhas loucas entre essas duas forças opostas. Especialmente o ovo de pedra gigante que estava meio claro e meio escuro no centro deste espaço. A presença daquele ovo era tão vasta que era inimaginável. Mesmo com a força atual de Fei, ele ainda estava chocado e um pouco apavorado. Depois de encarar esses ovos gigantes selados por um tempo, Fei tomou uma decisão e desapareceu de onde estava. No momento seguinte, o rei apareceu dentro do ovo de pedra gigante que foi modificado por Chambord. Este era um espaço independente e a nova instalação do laboratório dos cientistas loucos. O resto dos 4.000 fantoches de guerra de ouro místico estavam sendo modificados aqui, e este projeto estava se aproximando da conclusão. Na interminável praia de areia branca, havia muitas crateras gigantes e componentes de itens mágicos espalhados ao redor delas. Essas foram as consequências dos experimentos mágicos fracassados. Mais longe, ondas estavam surgindo no oceano azul e bolhas brancas rolavam. Perto de 1.000 estudantes universitários que tinham a linhagem chambordiana mais primitiva estavam ocupados trabalhando aqui. Apenas cerca de meio ano se passou no mundo exterior, mas a velocidade do tempo era diferente neste lugar. Para esses alunos trabalhadores, mais de 10 anos se passaram. Seus rostos que pareciam ingênuos e jovens agora pareciam maduros e firmes. Para a ascensão de Chambord, essas pessoas permaneceram dentro deste mundo chato e monótono e se sacrificaram em silêncio. Vários anos foram como um dia para eles. Todas essas pessoas eram heróis não identificados de Chambord. As únicas coisas que não mudaram foram os rostos antigos de Caim e Akara, o que os fez parecer velhos monstros. Embora mais de 10 anos tenham se passado nesta dimensão, parecia que nada aconteceu com esses dois cientistas loucos. Nem mesmo uma ruga extra podia ser vista em seus rostos. Quando Fei apareceu diante deles, os dois congelaram apenas por uma fração de segundo antes de abaixar a cabeça e continuar o trabalho. Eles nem pareciam surpresos ou felizes. Fei sorriu. O rei viu claramente que as mãos de Caim estremeceram e colocou um componente elemental da terra em uma besta mágica do elemento água, e Akara instantaneamente transformou um projeto de matriz mágica que estava 99% concluído em algo como a pintura abstrata de Picasso. Esses dois velhos ainda estão tentando atuar, Fei pensou consigo mesmo ao se aproximar e dar um abraço em cada um deles. Para esses dois cientistas loucos, este foi um abraço que eles receberam após 10 anos sem ver Fei. Seu garoto! Caim finalmente não conseguiu mais atuar, e um sorriso brilhante apareceu em seu rosto enrugado. Akara também sorriu e mostrou um dente rachado. Esta foi a primeira vez que Fei viu Akara sorrir tão brilhantemente. Hã? Seu dente! Fei imediatamente começou a rir sem coração. Antes que ele pudesse terminar, o sorriso brilhante de Akara tornou-se sombrio e ela correu e acertou muitos socos no corpo de Fei. O rei só podia cerrar os dentes e suportar a surra. Ele nem se atreveu a usar seu poder para se proteger, com medo de que a força impulsiva pudesse ferir Akara, que estava enlouquecendo. Os soldados do lado de fora da tenda perceberam a perturbação e correram para dentro para verificar. Vendo isso, todos os soldados abaixaram a cabeça e saíram da tenda em silêncio como se nada tivessem visto. Depois de sair, esses soldados se entreolharam, cobriram a boca e riram. Era raro ver o rei em uma situação tão embaraçosa. Foi por isso que o rei era tão simpático e obteve a lealdade de todos os chambordianos. Embora fosse digno em público, ele era amigável e brincalhão em ambientes privados. Este é o nosso rei, todos os soldados pensaram consigo mesmos com orgulho. Cerca de uma hora depois, todos neste pequeno mundo, que raramente paravam de trabalhar,
se prepararam para participar do banquete que o rei preparou para eles. Fei pegou o melhor licor e a deliciosa carne que colheu no pântano perverso da terra banida para festejar com esses alunos e soldados, e estes puderam se deliciar com grandes iguarias. Para aumentar a atmosfera, o rei ainda usou seu poder divino e cobriu o céu deste pequeno mundo, criando a bela paisagem de um céu noturno que mostrava muitas estrelas brilhantes. As fogueiras iluminaram o rosto de todos e muitas pessoas ficaram bêbadas. Para todas essas pessoas, esta noite foi inesquecível em suas vidas. Claro, Caim e a Cara foram as exceções. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1116. Deus demoníaco de 3 olhos. Assim que o banquete acabou, Fei foi arrastado pelos 2 cientistas loucos para realizar todos os tipos de experimentos. Para Caim e a Cara, ter um Deus para servi-los nos experimentos era uma configuração perfeita, semelhante a um sonho. Afinal, apenas os deuses podiam criar livremente muitas condições que eram apenas hipotéticas e inviáveis no mundo real. Esta tarefa demorou mais de 10 dias fora da programação do rei. Depois de fazer todos os experimentos, Fei estava tão cansado que quase desabou no chão. Mesmo quando ele lutou com Busques e outros semideuses, não foi tão exaustivo. O rei estava quase esgotado de todo o seu poder divino sob o comando desses 2 cientistas loucos, e ele teve o desejo de escapar daquele lugar. Pelo lado bom, esses mais de 10 dias de experimentos renderam muitos frutos. Com a ajuda de Fei, os 4.000 fantoches de guerra de ouro místico foram completamente modificados. De todos os cristais de prata que retornaram ao continente Azeroth com Fei, 4.000 deles foram meticulosamente selecionados e colocados nos fantoches de guerra. Com a ajuda de Fei como um deus, os 2 cientistas loucos remodificaram essas terríveis armas de guerra, criando fantoches de batalha que eram invencíveis na frente dos semideuses de nível médio. A força de Chambord estava explodindo em uma velocidade chocante. Havia um total de 5.000 almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata, e eles eram equivalentes a 5.000 mestres supremos que tinham corpos invencíveis e inteligência de batalha de alto nível. Essa força era impressionante! Assim que eles se mostrassem, toda a região norte de Azeroth poderia ser varrida. Mesmo em todo o continente Azeroth, não havia outra potência que tivesse esse nível de força além da misteriosa Santa Igreja que tinha imensa riqueza, força e história. Se os barceloneses descobrissem a verdadeira força de Chambord, eles se arrependeriam de sua decisão de provocar tal força e torná-la seu inimigo. Depois de tudo isso, Fei ainda tinha cerca de 10.000 cristais de prata em suas mãos. De acordo com o plano, a próxima etapa para o arsenal de Chambord era criar fantoches de guerra normais com restos de demônios e essência de ferro negro. Embora os fantoches de guerra normais não fossem tão raros e resistentes como os fantoches de ouro místico, eles não seriam inferiores em termos de condutividade mágica. Mais importante, depois de criados, os mesmos arranjos mágicos podem ser gravados dentro deles e cristais de prata podem ser colocados dentro deles. Em teoria, Chambord já tinha outra força de robô, além das almas guerreiras de batalha de ouro místico. Talvez esses novos fantoches de guerra fossem inferiores em termos de qualidade e força de combate, eles ainda podiam ter uma vantagem dominante com seu número. Uma tropa composta por mais de 10.000 elites da classe da Lua ainda era mortal para qualquer império no continente. De acordo com o que Caim e a Cara disseram, levaria pelo menos 10 anos para que tal tropa se formasse. No entanto, isso não era um problema para Fei. Afinal, com este pequeno mundo que tinha uma velocidade de tempo diferente, 10 anos neste local equivaliam a pouco mais de meio ano no mundo exterior. Claro, a criação dos fantoches de guerra secundários não era uma prioridade. A tarefa mais importante era terminar de criar as matrizes de teletransporte de super longa distância que a tribo Orc-Bemomoth precisava para migração em massa.
Felizmente, Torres já trouxe de volta o pedido quando voltou da última vez, então o arsenal de Chambord e o laboratório de cientistas loucos haviam criado mais de 6.000 matrizes de teletransporte super longas portáteis. Essas matrizes mágicas exclusivas seriam devolvidas à cidade de Chambord o mais rápido possível. Depois de organizar tudo dentro deste pequeno mundo, Fei se despediu. Novamente, o rei apareceu no espaço selado fora do pequeno mundo. Este espaço ainda estava silencioso, escuro e misterioso. De mais de 100 ovos gigantes selados, Fei escolheu o menor. Então, ele condensou um traço fraco de seu poder divino e o estendeu para fora. Ele passou pelas correntes de sangue divinas, penetrou na esfera de luz por baixo e entrou neste ovo selado. O rei queria saber que tipo de demônio estava selado aqui. Antes de entrar, Fei já tomou a decisão. Se possível, ele iria matar todos os demônios que estavam selados dentro deste espaço e acabar com esses riscos potenciais. O poder divino de Fei era o mais puro e dourado. Portanto, quando sua energia se aproximou, as correntes de sangue divinas que estavam ao redor do ovo selado não o repeliram, e ele entrou no ovo selado com facilidade. Uma cena mística foi devolvida à mente de Fei. Esta era uma cela de prisão escura e sombria. A luz penetrante só poderia borrifar na cela através da fenda fina entre a porta de ferro e a moldura da porta. O solo parecia bruto, com algumas rachaduras finas, e havia uma tigela de metal enferrujado com uma refeição estragada dentro. Parecia que vermes já estavam se contorcendo dentro da refeição. No canto da cela escura, havia uma jovem fraca que estava enrolada e parecia tão magra quanto um esqueleto. Ela estava coberta por uma fina camada de tecido áspero corroído e segurava uma garotinha nos braços. Essa garotinha também parecia que sua pele estava envolvendo seus ossos. Parecia que essas duas pessoas estavam lutando para permanecer vivas. Neste momento, parecia que essas duas mulheres sentiram o poder de Fei. A pobre mulher ergueu os olhos e parecia que olhava diretamente nos olhos de Fei através do ovo selado. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Por favor, eu imploro. Boa pessoa, por favor, nos salve. Por favor, salve esta pobre mãe e filha." Fei congelou por um segundo e uma simpatia incontrolável se espalhou em sua mente, especialmente quando a menina ergueu os olhos. Seus olhos grandes eram claros como cristal e ela parecia ingênua. Parecia que ela estava ansiosa pela grandeza lá fora e tinha grandes esperanças em relação a Fei. Este par de olhos destruiu quase instantaneamente a racionalidade de Fei. No entanto, o último sinal de cautela na parte de trás da cabeça de Fei o parou, e ele não agiu de acordo com suas emoções. Raios de vasto poder divino e dourado irradiaram para fora do corpo de Fei, livrando-se instantaneamente das emoções estranhas que Fei sentiu. Maldito demônio! Fei rugiu, e o raio de poder divino que já estava dentro do ovo selado se transformou em um sabre de luz e avançou em direção à mãe e à filha. Ha 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 ha! A risada aguda e histérica ressoou no ovo selado como o grito de uma coruja, e a cela escura da prisão e a comida podre na tigela de metal enferrujado desapareceram instantaneamente. A mãe e a filha que tremiam no canto também se transformaram em uma nuvem de fumaça preta. Quando a fumaça preta desapareceu, tudo mudou. Um monstro gigante de 3 olhos que tinha mais de 100 metros de altura estava em um deserto sem fim. Sua boca era pontiaguda e seus dentes eram afiados. Parecia um monstro árvore com todo o cabelo como agulha de ferro ao redor, e estava envolto em névoa negra. A névoa negra continha uma força corrosiva aterrorizante, e até mesmo o archeava devido ao seu poder. Um sorriso maligno apareceu no rosto feio deste monstro, e ele olhou para cima e rugiu: "Aquele maldito clã-deus! Me deixe sair! Me deixe sair!" LK, vou deixar clã-deus por enquanto que é a tradução literal, talvez eu mude para clã de deuses nos próximos capítulos caso se encaixe melhor. Este deve ser um dos 108 deuses demoníacos do Pilar do Inferno, certo? Fei pensou consigo mesmo quando o suor frio apareceu.
O rei quase foi enganado pela ilusão de que esse monstro o criou e o libertou. Este deus demoníaco era assustador. Ele tinha 3 olhos, e parecia que o olho vertical do meio tinha o poder de quebrar a mente dos outros e criar névoa e ilusões sem fim. Até os deuses podem ser enganados por essas ilusões. Hail the King, capítulo 1117. Última preparação. Se este deus demoníaco de 3 olhos não estivesse aprisionado dentro deste ovo selado por muito tempo e não tivesse esgotado muito sua força, Fei teria sido enganado pela ilusão. Fei tentou usar seu poder divino para refinar esse deus demoníaco e transformá-lo em sua energia de núcleo, mas o rei logo descobriu que, com sua força atual, ele precisaria de pelo menos mais de 10 anos para fazer isso com esse deus demoníaco. Não é de admirar que o Deus que lidou com esses 108 deuses demoníacos apenas os selou neste espaço, em vez de eliminá-los. Seria muito difícil eliminar completamente esses deuses demoníacos. No final, Fei também desistiu da ideia de matar esses deuses demoníacos. Na verdade, ele nem mesmo tentou testar outros ovos selados. Depois de passar cerca de meio-dia, Fei usou seu sangue divino dourado para fortalecer as correntes de sangue divino que envolviam os ovos selados que não foram quebrados. Então, o rei trouxe o primeiro lote de matrizes portáteis de teletransporte mágico de longa distância para a cidade de Chambord, vindo da capital de Anji. Devido à velocidade diferente do tempo no pequeno mundo, Fei ficou na capital de Anji apenas por um dia na perspectiva do mundo exterior. O segundo dia. Boom! Uma onda de poderosa flutuação de energia apareceu na floresta atrás da montanha de Chambord. Então, uma expressão alegre apareceu no rosto de Fei. Essa presença, parece que Sharavi finalmente entendeu e fez uma descoberta. Há alguns dias, Fei ensinou a esses jovens lords estrangeiros, como Sharavi, e também aos mestres de Chambord, como Lampard e Azel Bank, o segredo de como dar aquele salto gigante entre mortais e deuses. Embora Fei não tenha usado os métodos que leu nos livros que obteve na Terra Banida, eles eram úteis para esses mestres supremos. Embora esses mestres supremos tenham diferentes níveis de força, eles eram poderosos o suficiente para entender o segredo de se tornarem deuses. Depois de receber os ensinamentos de Fei, essas pessoas decidiram se cultivar em isolamento. Apenas alguns dias se passaram e Sharavi já obteve alguma inspiração. No momento em que Fei ia parabenizar Sharavi, outra coisa aconteceu. Buna! 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 Vários raios poderosos e vastos de energia apareceram atrás da cidade de Chambord. Milito e Cassano também saíram do cultivo quase ao mesmo tempo. Ha 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 ha! A risada heroica característica de Sharavi soou no ar. 3 feixes de luz cruzaram o céu, e esses 3 jovens lords apareceram quase instantaneamente diante de Fei. Fei acenou com a cabeça e pensou, embora esses 3 não tenham alcançado o reino do Deus verdadeiro e condensado suas divindades, eles já condensaram uma grande quantidade de poder de fé. Agora mesmo, eles estão plantando as sementes em seus reinos, dando o primeiro passo para se tornarem deuses. Esses 3 jovens lords eram todos respeitados e admirados por centenas de milhões de pessoas no Império Inter de Milão e no Império Assemila. Portanto, Fei esperava que eles condensassem muito poder da fé. Ha ha ha! Alexander! Eu realmente tenho que te agradecer desta vez. Sharavi não tentou esconder sua emoção. Na realidade, depois que se tornou um mestre supremo, Sharavi nunca tinha ficado tão animado antes, exceto quando se tornou irmão de Fei perto do lago sem nome no mar de florestas sem fim. Embora ele ainda não tivesse condensado a divindade, ele já rompeu a barreira entre mortais e deuses, e eventualmente se tornaria um deus. Era por isso que ele estava tão animado. Estávamos planejando vir aqui para ajudar Chambord a defender a cidade, mas acabamos recebendo muitos benefícios. Alexander, palavras não podem expressar nossa gratidão. Se Chambord precisar de nós no futuro de alguma forma, viremos o mais rápido possível.
Milito, que costumava ficar em silêncio formalmente, curvou-se para Fei, embora este tentasse impedi-lo. Ha ha ha! Vocês dois são tão formais! Cassano fez beicinho de desdém e riu de Milito e Charave. Então, ele jogou os braços ao redor do ombro de Fei enquanto piscava para o rei. Hehe, somos amigos gays para sempre. Nota de TL, na China, amigos gays são uma gíria popular na internet. Costuma-se dizer que dois homens são grandes amigos. Fei ficou sem palavras e pensou, droga. Você acabou de aprender o termo comigo, não use aleatoriamente quando você não souber o significado. A guerra na região central de Azeroth é intensa e crucial. Como a cidade de Chambord está bem, temos que partir o mais rápido possível. Agora que você planeja iniciar uma expedição para a região oeste de Azeroth, talvez possamos lutar lado a lado. Milito era mais reservado e atencioso. Depois de se despedir, esses jovens lords se transformaram em feixes de luz e desapareceram no céu. Fei acenou com a mão e disse adeus a eles também. O que os jovens lords disseram estava correto. Agora mesmo, a Igreja Sagrada e o Clã do Dragão estavam prestes a destruir o mundo durante a guerra na região central de Azeroth. A guerra entre o Império Assemila, o Império Inter de Milão e o Império Juventus foi ainda mais intensa. Sha'arav e outros eram os principais mestres em seus impérios e só puderam vir a Chambord para ajudar depois de conseguir algum tempo. Agora que Chambord terminou a guerra, eles tiveram que voltar correndo para lidar com a situação na região central. Quanto a Pato e Palácio, eles voltariam correndo depois que saíssem do cultivo. Assim que Fei voltou ao palácio do Rei Divino, Brook rapidamente correu. Sua Majestade, ótimas notícias. Boas notícias. Brook já tinha avançado para a classe Lua e obteve o conjunto Santo Estelar de Libra, mas ele ainda se concentrou na operação militar e trabalhou diligentemente. Nos últimos tempos, foi difícil vê-lo sorrir tão brilhantemente. LK, não voltei para conferir, mas pelas minhas anotações esse conjunto de Libra já pertencia a alguém. Responde aí nos comentários que lembra ou me corrija. Oh! Que ótima notícia! Fei sinalizou para Brook se sentar e falar devagar. Haha! Boas notícias! O Império Jax, o Império Leon, o Império Saint-Germain e o Império de Marcelle enviaram enviados a Chambord, e eles estão dispostos a estabelecer alianças com Chambord, sendo Sua Majestade o líder. Eles estão dispostos a ouvir suas ordens. Brook riu e disse, os enviados já estão aqui com convênios de aliança. Agora, podemos unir a região norte sem usar os militares. Fei sorriu e disse, aliança. Quando Barcelona dominava Zenit, onde eles estavam? Agora que estão com medo da nossa força, querem vir aqui e ser aliados. Eles com certeza são sem vergonha. Fei acenou com a mão e continuou, agora, Zenit não precisa de aliados na região norte. Precisamos apenas de subordinados e nações afiliadas. Brook, por favor, diga aos enviados que se eles estiverem dispostos a se render ao Zenit e ouvir nossos comandos, vamos deixar as famílias reais atuais governarem seus territórios atuais. Caso contrário, eles podem se preparar para a guerra. Brook congelou. Ele não esperava que o rei, que parecia carecer de ambição e desejo de poder, fosse tão dominante desta vez. Claro, Brook não sabia que Fei teve que usar essa força de ferro para unir fortemente a região norte como um todo. Somente quando todas as forças na região estavam dispostas a ouvir todos os comandos, eles poderiam desencadear a maior quantidade de força. Afinal, eles tiveram que enfrentar os inimigos conhecidos como poluidores que destruíram a Era Mítica. Portanto, o rei não precisava de aliados que eram mal organizados e podiam desobedecer às ordens. Ele precisava de um império gigante que fosse centralizado e capaz de lidar com os poderosos inimigos futuros. Brook rapidamente entendeu a intenção de Fei e pensou consigo mesmo, isso é mal. Eu ainda não me acostumei com o nível de poder de Chambord agora, e estou pensando da maneira antiga. No momento, o Reino Chambord e o Império Zenit são poderosos o suficiente para varrer toda a região, é apenas uma questão de tempo. Não precisamos andar sobre gelo fino e almejar a sobrevivência. Além disso,
Envie enviados ao Império Alania e diga-lhes para preparar ferramentas agrícolas, alimentos, cavalos, sementes e outras ferramentas de exploração necessárias. Precisamos fornecer todos os tipos de benefícios aos orcs que estão prestes a chegar. Fei pensou por um momento e passou a tarefa de ajudar os orcs a se estabelecerem no antigo Império Angi para os alanianos. Agora que Fei era o pai da nação para os alanianos, seu status e influência eram enormes. Esta tarefa seria concluída sem problemas. Depois de discutir com Brook por um tempo, Fei levou-os muitas matrizes portáteis de teletransporte de longa distância e os mestres Ox para o mar de florestas sem fim, se preparando para receber os Ox Bemomoth que estavam a caminho. Hail the King, capítulo 1118. A raiva e medo de Barcelona. A região ocidental de Azeroth. Esta era uma terra mística e vasta, e alimentou muitos mestres de primeira linha e impérios gigantes. De todas as forças, o Império de Barcelona e o Império de Madrid estavam no topo. Sua força, riqueza e história foram classificadas entre as melhores quando comparadas a todos os impérios do continente. Nos últimos 100 anos, o Império de Barcelona valorizou o cultivo de talentos e criou a Academia Real de La Masia, a chamada Academia Militar no ponto 1 em Azeroth, criando muitos gênios brilhantes e incomparáveis. De todos os gênios, o Filho de Deus, Messi, era o mais famoso. Ele era conhecido como o gênio mais talentoso que o continente já viu nos últimos 1000 anos. Em apenas algumas dezenas de anos, ele se tornou a figura mais poderosa na região oeste de Azeroth, e ele poderia rivalizar com o santo marcial continental Maradona, que vinha agindo como sutilmente nos últimos anos. Visto que muitos supergênios como Messi saíram da Academia Militar La Masia, o Império de Barcelona estava em uma vantagem dominante nas guerras contra seu inimigo, o Império de Madrid. Nas últimas 3 guerras cruciais nos últimos anos, Barcelona esmagou Madrid e quase cercou Bernabéu, a capital de Madrid. Para onde Barcelona apontava o dedo e enviava seus soldados, a região tremia de medo. Com um ímpeto tão grande e irreversível, Barcelona já garantiu o título de Império Militar no ponto 1 em Azeroth. Mais importante ainda, Barcelona tinha uma relação estreita com a Santa Igreja. Foi ouvido que Platini, uma figura influente na Santa Igreja, acreditava na teoria por trás de La Masia, e 1/3 de sua linhagem era a linhagem Catalunha. Platini tinha uma relação única com a família real de Barcelona, e apoiou as tropas de Barcelona várias vezes em público, derrotando as tropas de Madrid. Além disso, ele tinha um relacionamento próximo com o Filho de Deus Messi. Alguns rumores chegaram a afirmar que Messi era o filho bastardo de Platini. Isso só serviu para mostrar como essas duas pessoas eram próximas. Barcelona já era o império militar número 1 do continente e era um aliado natural da Santa Igreja. Portanto, Barcelona era como a guarda real de Azeroth. Esteve envolvido em várias guerras entre impérios na região ocidental e outras regiões, e nenhuma força ousou ir contra ele quando emitiu uma ordem. No entanto, tal força gigante sofreu a derrota mais inimaginável da história do Barcelona. Ninguém esperava esse resultado. Barcelona enviou 4 generais centrais, Busques, Mascherano, Pedro e Alves, que eram todos semideuses. Além disso, mais de 600.000 soldados de elite de Barcelona estavam sob seu comando. Seu inimigo era apenas um império de nível 1 na fraca região norte, mas eles perderam. O resultado foi que a tropa expedicionária foi quase totalmente exterminada. Quando Busques, Pedro e Alves, esses 3 antigos mestres supremos, retornaram a Camp Nou com sua força de cultivo destruída, todo o império ficou furioso. Mandar essas 3 pessoas de volta foi como dar um tapa na cara de Barcelona. Como isso é possível? O que exatamente aconteceu? Quem parou nosso exército? Será que os malditos bastardos de Madrid foram para a região norte para emboscar nossos guerreiros? Isso é um castigo dos deuses. Ao ouvir a trágica derrota na região norte de Azeroth, todo o Império de Barcelona caiu em um estado de descrença e ansiedade. Pessoas que vão de civis a nobres começaram a conversar e a confusão começou. Todo o Império estava triste e com raiva,
e eles queriam buscar a verdade por trás dessa derrota. Esta é uma vergonha inaceitável. O quartel-general militar imperial deve ser responsável por esta derrota. Negligência flagrante. Eles não fizeram seu trabalho corretamente. Como resultado, mais de 600 mil guerreiros do Império morreram em outra região devido aos erros do quartel-general militar imperial. Quem deve ser o responsável por esta derrota? Vingança. Devemos punir os zenitianos. Eles devem pagar pelo que fizeram com seu sangue, e é melhor começarem a orar agora. Lave Zenite com o sangue dos seus próprios cidadãos. Acabe com todos os zenitianos. Destrua toda a região norte de Azeroth. A notícia da derrota espalhou-se rapidamente no Império de Barcelona como uma praga incontrolável. Civis e nobres de Barcelona já estavam acostumados a vitórias e triunfos. Agora, essas pessoas eram como ouriços enfurecidos e soltaram rugidos em busca de vingança. Eles não conseguiam entender como a tropa expedicionária de Barcelona, liderada por vários mestres supremos, foi derrotada de forma tão vergonhosa, perdendo para os bárbaros da região norte. Sob a influência de extrema raiva e vergonha, todo o Império de Barcelona caiu em uma ansiedade indescritível e se tornou um pouco irracional. O público queria vingar-se da tropa expedicionária de Barcelona e também responsabilizar o quartel-general militar imperial por esta derrota. O público acreditava que algumas pessoas no quartel-general militar foram grosseiramente negligentes em seus empregos ou cometeram traição. Em suas mentes, os fracos zenitianos da região norte eram camponeses pobres e não poderiam ter derrotado os invencíveis militares de Barcelona. Camp Nou, a capital de Barcelona. A cidade inteira estava envolta em uma atmosfera de ansiedade. A atmosfera no Palácio Real também parecia intensa e séria. Várias centenas de figuras superinfluentes de Barcelona sentaram-se silenciosamente nas cadeiras de pedra em ambos os lados do palácio, e seus rostos estavam tão escuros que parecia que a água da chuva estava prestes a cair. Agora, eles nem se atreviam a respirar pesadamente. No meio do palácio, havia 3 camas de pedra, e os 3 idosos de cabelos brancos que já havia trocados para túnicas de seda vermelha e azul e estavam descansando e meio inconscientes. Nenhum único barcelonês queria acreditar que esses 3 fracos idosos já foram os generais de primeira linha de Barcelona, dos quais todos os barcelonenses se orgulhavam. Agora, eles estavam tão fracos que parecia que até o vento poderia soprá-los para o ar. Eles não eram os mesmos mestres supremos que trouxeram glória sem fim a Barcelona. Quando a tropa expedicionária partiu cerca de meio ano atrás, alguns barceloneses zombaram do quartel-general militar imperial por ser muito cauteloso, usando 4 semideuses e mais de 600 mil soldados de elite para conquistar um império bárbaro, tolo e pequeno. Agora, ninguém se atreveu a dizer essas coisas novamente. As pessoas que ocupavam assentos no Palácio Real eram todas figuras influentes de Barcelona e tinham grandes privilégios neste império gigante. Ao contrário de civis comuns e pequenos nobres, essas pessoas tinham experiências poderosas e ótimos canais de informação. Eles sabiam que esta derrota não foi um acidente, como os barceloneses comuns acreditavam. Na verdade, quando esses números leram os relatórios de guerra detalhados e resumos da derrota, cada um deles sentiu o coração estremecer. Só essas pessoas que realmente entenderam o motivo da derrota perceberam que Barcelona merecia perder esta guerra. Mais importante, parecia que os militares de Barcelona, que não tinham rival nos últimos tempos, acordaram um inimigo terrível. O rei de Chambord, seus guerreiros e militares eram poderosos o suficiente para ameaçar Barcelona. O Barcelona era como um boxeador forte que queria socar um mendigo com um soco forte, mas ficou chocado ao descobrir que o punho atingiu um campeão de boxe peso pesado. No momento, muitas pessoas no Palácio Real estavam olhando diretamente para o chão. Até mesmo os oficiais de alto escalão do quartel-general militar imperial, que adoravam se gabar, calaram a boca. Apenas alguns oficiais militares lançaram vários olhares para o filho de Deus Messi, que estava sentado na frente do palácio. Hail the King, capítulo 1119. Precisamos de tempo.
O homem mais poderoso do império, o orgulho da nação, também estivera na região norte de Azeroth. No entanto, a guerra entre Barcelona e Madrid ficou muito intensa. O general demoníaco Mourinho e o deus da batalha de Madrid Ronaldo se reuniram e colocaram muita pressão na linha de defesa do Barcelona. Portanto, Messi teve que retornar a Barcelona antes que a guerra contra o Zenit acabasse. Se o Filho de Deus não voltasse mais cedo. Depois de pensar nessa possibilidade, todos ficaram ainda mais chocados. Eles de alguma forma perceberam que depois de ler os relatos da guerra, eles ficaram em dúvida em relação ao Deus da Batalha de Barcelona pela primeira vez. Afinal, tudo em torno do rei de Chambord era muito lendário. Além disso, todas as informações mostraram que o rei de Chambord não era mais fraco do que Messi, este rei também era um deus. Messi sentou-se em silêncio. Claro, este homem também sentiu os olhares de seus colegas, mas ele ignorou completamente esses olhares. Do início ao fim, ele não olhou para essas três velhas figuras que estavam no centro do palácio e que uma vez lutaram ao lado dele pelo continente. Messi estava olhando para as profundezas do palácio. Lá dentro, uma parede de chamas de energia vermelha e azul queimava, e parecia ser uma barreira espacial. As chamas queimavam e se moviam como mercúrio fluindo, e havia uma pressão indescritível e uma emanação poderosa. Uma voz fria e desolada soou por trás das chamas de energia. Aprenda rapidamente a tecnologia de fantoches mágicos dos Chambodianos. Esta voz soou extremamente impaciente, pois essa pessoa nem mesmo queria dizer uma única palavra desnecessária. Assim que essa pessoa falou, as chamas de energia vermelha e azul desapareceram gradualmente, revelando uma estátua de pedra que parecia antiga e estava cheia de vicissitude. Então, nada mais aconteceu depois disso. Como desejar, o grande imperador Guardiola. Todos no Palácio Real se levantaram com respeito e se ajoelharam nas quatro patas, incluindo Messi. Em seguida, eles voltaram para seus próprios lugares. Depois que o imperador Guardiola fez sua aparição, o Filho de Deus, Messi, seria o anfitrião do resto da reunião. Sempre foi assim. Cerca de 10 anos atrás, o imperador Guardiola havia parado de lidar com a operação do Império. Daquele momento em diante, parecia que o Filho de Deus, Messi, controlava tudo no Império, e o imperador Guardiola só apareceria com chamas de energia vermelha e azul ao seu redor e emitiria ordens e decretos quando acontecessem grandes eventos onde o futuro do Império fosse grandemente afetados. Depois que Barcelona perdeu na região norte de Azeroth, o imperador Guardiola realmente apareceu. Parecia que este misterioso imperador também acreditava que o reino de Chambord e o rei de Chambord poderiam ameaçar o futuro de Barcelona. Sua Alteza. Todos voltaram os olhos para Messi. Prepare-se para a guerra. A expressão de Messi era fria e gélida, mas seu tom estava cheio de decisão e destemor. Todos no Palácio Real ficaram agitados e ficaram chocados com a resposta simples de Messi. Eles compreenderam imediatamente que a batalha de vida ou morte extremamente importante realmente estava por vir. Neste momento, uma série de relatórios soou fora do Palácio Real. Um guarda que usava a armadura real vermelha e azul correu para o Palácio Real, ajoelhou-se no centro do palácio e ergueu um documento acima de sua cabeça. Messi ergueu a mão e o documento voou para sua palma. Então, este homem abriu o pergaminho e o leu. Seu rosto estava tão calmo que ninguém poderia dizer o que aconteceu por sua expressão. Todos podem ler. Messi abriu a mão e o documento voou automaticamente para o ministro-chefe Tito. Tito era um funcionário civil que detinha o maior poder entre seus iguais em Barcelona. Ele era de uma família nobre com mais de 100 anos de história, e suas palavras pesavam muito. Ele parecia ter cerca de 40 anos e não parecia bonito. Ele tinha cabelo loiro curto e nunca mostrava suas emoções no rosto. Depois de aceitar o documento e lê-lo do início ao fim, este ministro-chefe de sangue de ferro franziu a testa e passou o relatório para alguém próximo a ele. Depois de não muito tempo, todos no Palácio Real leram as informações registradas no pergaminho. Zenit conquistou Eindhoven. O rei Alexander de Chambord foi oficialmente coroado imperador de Zenit.
Zenit declarou guerra a Barcelona. As tropas do Zenit preparam-se para iniciar a guerra. O Império Jacques, o Império Leon e o Império Alania juraram lealdade ao Império Zenit. Zenitianos. Embora o pergaminho fosse pequeno, ele registrava claramente todos os eventos importantes e de mudança de vida que estavam acontecendo mais longe, na região norte de Azeroth. Todos os nobres de Barcelona ficaram chocados e suas mentes eram como pequenos barcos em um oceano turbulento. Será que o rei Alexander de Chambord é realmente um Vamongeiro asterisco? Assim como seu apelido diz, ele vai unir a região norte de Azeroth e realizar seu título de Imperador Humano do Norte. LK, Varmonger, uma pessoa que incentiva ou defende a agressão a outros países ou grupos. A região norte de Azeroth era a região mais fraca do continente, já que não havia um império de nível 9 aqui. Agora, com o aparecimento do rei de Chambord, tudo estava prestes a mudar. Se a região norte de Azeroth fosse unida, uma nova e gigante força apareceria oficialmente. Se a região norte se unisse, que tipo de efeitos isso teria neste mundo caótico? Difícil dizer. No entanto, isso significava apenas uma coisa para o Barcelona: um inimigo terrível com potencial infinito apareceu. Era uma situação que nenhum dos barceloneses estava disposto a ver. Apenas o Império de Madrid enfrentou o Império de Barcelona por centenas de anos, atraindo a maioria das forças e energia de Barcelona. Como resultado, Barcelona não poderia tentar marchar em direção ao objetivo final de unir todo o continente. Se houvesse outro inimigo que tivesse um potencial mais assustador do que o Império de Madrid, o grande sonho do Império de Barcelona de dominar todo o continente Azeroth se tornaria cada vez mais difícil de realizar. No entanto, como podemos limitar os zenitianos? Como podemos lidar com o louco imperador humano do norte? Todas as pessoas de Barcelona no Palácio Real não conseguiram encontrar uma resposta. Esses nobres de Barcelona ficaram tristes ao descobrir que suas fortes crenças no poder de Barcelona foram destruídas por um inimigo verdadeiramente poderoso. Suas verdadeiras formas apareciam e eles pareciam perdidos. Logo, os olhos de todos pousaram no Filho de Deus, Messi novamente. Sem eles perceberem, o Império de Barcelona já confiava profundamente neste homem e não poderia viver sem ele. Parecia que todos os problemas só poderiam ser resolvidos quando este homem abrisse a boca. Messi exalou profundamente e sorriu. No momento, o que mais precisamos é tempo. Zenit, São Petersburgo. A cerimônia de coroação do imperador Alexander aconteceu há cerca de 3 dias. Muitos zenitianos ainda estavam mergulhados em entusiasmo e alegria desde aquele dia. Eles sabiam que o império ficou muito mais poderoso. Todos sabiam da importância de uma família real forte, um poderoso imperador e um poderoso exército. Isso significava que o Zenit podia contar com essas forças durante as crises. 10 dias atrás, a tropa expedicionária de Chambord derrotou o Império de Eindhoven, que tinha muitos conflitos internos, exterminando a família real e os nobres de Eindhoven. A partir desse momento, este ex-inimigo de Zenit desapareceu completamente, e o território do Império Eindhoven foi levado para o já vasto território do Zenit. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1120. Ele ainda é o jovem sorridente. 8 dias atrás, o imperador Fuji de Jacques veio pessoalmente à cidade de Chambord e fez uma reverência ao imperador Alexander em público, mostrando que o Império Jacques estava disposto a se render ao Império Zenit. 7 dias atrás, a antiga força dominante na região norte, o Império Leon, enviou o rei Baking a Chambord, dizendo a Zenit que eles estavam dispostos a ouvir as ordens do Zenit. Então, o imperador Léo de Alânia e enviados de muitos impérios da região norte vieram aqui para prestar seus respeitos a Fei. 5 dias atrás, o Império Inter de Milão e o Império MC de Milão na região central, o Império de Madrid na região ocidental, o Império Manchester United, o Império de Liverpool e o Império de Arsenal na região oriental e o Império de Munique e a Aliança Imperial lideraram pelo Império Ormond na região sul. Esses superpoderes e impérios gigantes, que eram supremos e arrogantes aos olhos de Zenit,
todos baixaram sua postura e enviaram emissários a Zenit para parabenizar Fei por se tornar o novo imperador. A reviravolta que o Zenit estava experimentando foi repentina demais. Desde São Petersburgo sendo conquistado e zenitianos se tornando refugiados até Zenit se tornando uma superpotência na região norte e sendo parabenizada por milhares de impérios, menos de 3 meses se passaram. Essa velocidade fez com que muitos zenitianos se sentissem como se estivessem sonhando. Eles não podiam acreditar no que estavam experimentando. Todos ainda se lembravam de que quando o novo imperador Alexander se tornou oficialmente o governante da terra, os imperadores, nobres e mestres de outros impérios se ajoelharam aos pés do novo imperador. A cena chocante em que todos se ajoelharam e saudaram na praça em frente ao Palácio Real de Zenit jamais poderia ser esquecida por nenhum zenitiano. Tal cena foi marcada em suas almas. Sempre que os zenitianos riam em seus sonhos e acordavam por causa disso, eles diziam a si mesmos que isso não era um sonho repetidamente. Zenit havia de fato se tornado o governante da região norte. Cada zenitiano sentiu os benefícios que seu novo império poderoso trouxe para eles. Agora mesmo, quando viajavam pela região norte de Azeroth, independentemente de onde estivessem, os zenitianos podiam andar com a cabeça erguida e as costas retas, recebendo todos os tipos de olhares de inveja e ciúme. Até os arrogantes e orgulhosos leoneses tiveram de baixar a cabeça orgulhosa perante os zenitianos. Tudo isso foi trazido a eles pelo imperador Alexander. Tudo isso é determinado pelo destino. Sua Majestade Alexander é um presente que os deuses ofereceram a Zenit. Eu ainda me lembro disso. Embora eu fosse jovem na época e não me lembre de muitas coisas, lembro-me claramente de que nuvens de 5 cores apareceram no céu acima de São Petersburgo e pétalas de flores caíram enquanto uma série de canções sagradas ressoavam no céu. Parecia que os deuses faziam orações enquanto as deusas dançavam. Parecia que todos os deuses do céu estavam celebrando o nascimento do terceiro príncipe. Sim. Naquela época, muitas pessoas diziam que o terceiro príncipe era a reencarnação de um rei divino. A única coisa é que o terceiro príncipe desapareceu. Agora, parece que o céu estava tentando temperar o príncipe Alexander. Agora, Zenit é poderoso por causa do terceiro príncipe. Sua Majestade é de fato o indiscutível imperador humano do norte. Nos últimos 1000 anos, ele é o único ser a ter unido a região norte de Azeroth. O melhor imperador dos últimos 1000 anos também. Todas as ruas e becos de São Petersburgo eram iluminados por um sol forte, e alguns idosos orgulhosos contavam a seus filhos e netos o que aconteceu no passado, incluindo as lendárias histórias do imperador Alexander. Sempre que alguém começava a contar histórias sobre o imperador Alexander, muitas pessoas paravam nos idosos e ouviam, e seu sangue fervia de emoção. Em todo o Zenit e em quase todos os cantos da região norte de Azeroth, muitos poetas viajantes elogiavam o novo imperador Alexander de Zenit e o imperador humano do norte. Eles usaram suas palavras mais sofisticadas para contar histórias sobre este grande governante, acrescentando mais luzes à sua reputação. Na Era do Caos, onde guerras aconteciam por todo o continente, era normal que as pessoas na base da sociedade fossem oprimidas, perdessem seus entes queridos e filhos e vivessem a tragédia. No entanto, a aparição de Fei tornou a região norte de Azeroth pacífica novamente na superfície. Todos os impérios pareciam estar unidos, fazendo com que esta terra ancestral evitasse ser queimada pelas chamas das guerras novamente. Portanto, todos os humanos comuns na região norte aceitaram rapidamente o imperador humano do norte, que lhes trouxe paz, e eles aplaudiram e elogiaram o nascimento do novo imperador zenitiano. Claro, quanto aos imperadores e nobres que tiveram seu status e controle militar reduzidos, era difícil dizer se eles estavam realmente felizes ou não. Ha ha ha! Rei Buckingham! Que homem! Seus melhores presentes para mim são a declaração do imperador Juninho e Constantine. No Palácio Real de Zenit, Fei agradeceu a Buckingham do fundo do coração. Na batalha na Baía de Byzantine, as tropas bizantines foram todas esmagadas, e o rei Constantine de Bizantine também foi capturado.
Apenas a rainha Isabela de Bizantine e alguns bizantines conseguiram escapar e chegaram a Chambord depois de viajar dezenas de milhares de quilômetros sob a proteção das tropas de Chambord. No entanto, desde aquele dia, não se teve mais notícias do rei Constantine de Bizantine, amigo de Fei. Alguns rumores afirmavam que o rei Constantine de Bizantine já havia sido morto pelos barceloneses. Outros rumores diziam que o rei Constantine de Bizantine foi capturado e devolvido à região ocidental. Todos os tipos de boatos circularam em público. Depois que Fei voltou da terra banida, ele ordenou que o escritório de cartas usasse todas as suas forças para procurar o paradeiro de Constantine, mas não deu em nada. A rainha Isabela de Bizantine, que estava grávida, mostrou a todos seu lado durão e nunca pediu nada a Fei. No entanto, quanto mais a rainha Isabela de Bizantine suportava, mais culpado Fei se sentia. Portanto, ele nunca desistiu de encontrar Constantine. Até poucos dias atrás, o rei Buckingham veio a São Petersburgo para representar o Império Leão e parabenizar Fei pela cerimônia oficial de coroação. No caminho para Zenit, o rei Buckingham e sua equipe derrotaram um navio de guerra de Barcelona que tentava agir como um navio pirata e fugir. No navio estava um prisioneiro que tinha pernas e braços quebrados, e esses leonianos fizeram várias perguntas e descobriram que aquele homem era o desaparecido rei Constantine de Bizantine. O longo período de tratamento desumano e tortura deixou Constantine extremamente fraco, e ele parecia um esqueleto. Assim que este grupo de enviados chegou a São Petersburgo, Fei apareceu rapidamente e curou Constantine. Então, o rei Bizantine recuperou uma parte de sua aura, e braços e pernas se recuperaram em seu corpo. Quando o marido e a esposa finalmente se uniram novamente depois de tanto tempo, a rainha Isabela de Bizantine, que vinha agindo duramente, perdeu a compostura e chorou alto. Aquela cena tocante ainda fazia as pessoas chorarem ao relembrar a situação. Vossa Majestade, se você realmente quer me agradecer, pode ser um pouco mais tolerante quanto aos requisitos para o Império Leão. O rei Buckingham tinha um sorriso amargo no rosto. Devido à sua experiência única em arriscar suas vidas e lutar contra o deus maligno do Mar Cluiver, o rei Buckingham e Fei se apreciavam e tinham um bom relacionamento. Mas agora, o Zenit estava em ascensão e planejava unir a região norte de Azeroth com um punho de ferro. Buckingham estava aqui para negociar com o Zenit em nome de Leon. No entanto, os dirigentes dos zenitianos foram difíceis de lidar e não fizeram concessões. Se Leon tivesse que seguir tudo no acordo até agora, o império que tinha uma história de mais de várias centenas de anos se tornaria a nação afiliada de Zenit. Com esse resultado, Buckingham seria chamado de traidor por muitos nobres leonianos assim que retornasse. No momento, este homem queria receber um pouco mais para Leon de Fei. Mesmo que fosse apenas um pequeno compromisso, Buckingham tinha que lutar por isso. No momento, Buckingham estava apenas preocupado que Fei, que agora tinha força para limpar a região norte de Azeroth, não fosse o jovem sorridente de antes. Ei, você gosta desta novel?